Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise, hoje, 7 de novembro de 2025, e a gente vai mergulhar fundo nas últimas novidades do cenário normativo aqui no Brasil, tá? Isso aí. Temos um pacote aqui de decisões judiciais importantes, novas regras federais pintando na área e alguns esclarecimentos estaduais também. O nosso foco hoje é tentar decifrar o que tudo isso significa na prática, né? Para o dia a dia das empresas. Exato. Vamos desde o impacto de decisões do Supremo, sabe, em impostos como ICMS, ITCMD, até novas obrigações que estão vindo aí para aumentar a transparência. Tipo a DIRB e o EBF. Isso, a DIRB, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, e o EBF para identificar o beneficiário final. E tem mais, viu? Mudanças bem práticas que vão mexer desde o caixa do varejo até setores específicos como saúde, segurança. Então, basicamente, é um guia rápido para a gente entender o que mudou e o que está por vir nessas áreas-chave. Ok, vamos destrinchar isso tudo. Vamos lá. Começando pelo Supremo. Teve uma decisão importante sobre o ICMS de FAO, aquele diferencial de alíquotas para vendas interestaduais. O que ficou decidido mesmo? Então, o STF bateu o martelo numa discussão antiga, tá? Foi num recurso extraordinário 14.26.271, que virou o tema 1266, com repercussão geral e tudo. Ah, o de FAO para não contribuinte. Exatamente. A briga era sobre a cobrança desse diferencial de alíquotas do ICMS, o DIFAL, nas vendas para consumidor final em outro estado, que não é contribuinte do imposto. A polêmica toda girava em torno da Lei Complementar 190 de 2022, lembra? Lembro sim. Se precisava esperar 90 dias ou não, né? A tal da anterioridade nonagesimal. Essa mesma. A lei saiu em janeiro de 2022, mas vários estados já queriam sair cobrando logo de cara. E as empresas, claro, defendendo que tinha que esperar os 90 dias. E aí? Pois é, o STF confirmou o que muita gente já esperava. A lei só começou a produzir efeitos válidos mesmo a partir de 5 de maio de 2022. Ou seja, tinha que respeitar os 90 dias sim. Ok, isso ficou claro. Mas talvez o ponto assim mais crucial da decisão foi a tal da modulação dos efeitos. Ah, modulação. Explica melhor isso. Na prática, o tribunal disse o seguinte: para as empresas que entraram na justiça, olha o prazo, até 29 de novembro de 2023, questionando a cobrança lá em 2022, Certo? e que por causa dessa briga judicial não pagaram o DIFAL naquele ano, essas empresas estão isentas de pagar esse valor retroativo de 2022. Uau! Então foi um alívio para quem agiu rápido e foi para a justiça antes dessa data? Um alívio importante, sim. Essa modulação evitou um desembolso retroativo pesado para quem já estava questionando isso judicialmente, dentro do prazo que o STF definiu. Entendi. E a tese geral que foi fixada, o resumo da ópera, qual foi? Basicamente, a tese consolidou 3 pontos. Primeiro, confirmou que esperar os 90 dias da LC 190 era o correto, era constitucional. Ok. Segundo, validou as leis estaduais que vieram antes da LC 190, mas disse que elas só podiam ter efeito a partir da vigência da própria LC 190, ou seja, a partir de maio de 2022. E terceiro, oficializou essa isenção específica só para 2022, para quem entrou com ação até 29/11/2023 e não tinha pago ainda. Ficou bem amarrado agora. E essa linha de buscar mais clareza, mais definição, apareceu também em outra decisão do STF, né? Sobre a DIRB, a Declaração de Incentivos Fiscais. Correto, foi na ação direta de inconstitucionalidade 7655, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, tinha entrado questionando essa obrigação. Qual era o argumento deles? A CNI argumentava que a DIRB, criada pela Lei 14.973 de 2024, era mais burocracia, mais custo, sabe? Especialmente para as pequenas empresas. E diziam também que a Receita, no fundo, já teria boa parte dessas informações por outros caminhos. Faz sentido a preocupação com a burocracia, né? Sempre pesa. Mas como o Supremo viu isso? Olha, o STF, por unanimidade, considerou a DIRB constitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu que ela é um instrumento importante para quê?
para dar mais eficiência e transparência na gestão dos tributos. Transparência de novo. Exato. A ideia é que, com a DIRB, o governo vai ter uma visão mais clara de para onde estão indo os benefícios fiscais, sabe? Para controlar melhor esses gastos tributários, dado pela Constituição. Mas isso não quer dizer que elas estão livres de cumprir obrigações acessórias como essa. Entendi. Ele ponderou, no entanto, que a Receita Federal precisa levar em conta as particularidades delas na hora de aplicar as regras, inclusive as multas por descumprimento. Então a mensagem é: transparência e controle fiscal vieram para ficar. E essa decisão da DIRB reforça isso, né? A Receita quer saber em detalhes quem está recebendo benefício fiscal. Exatamente. E isso tem uma implicação maior, né? Não é só declarar. É a capacidade do governo de cruzar esses dados e, quem sabe, lá na frente, reavaliar ou até cortar benefícios com base nessa visibilidade toda. O recado para as empresas é claro: se preparem para justificar cada centavo de benefício de forma bem detalhada. Precisamente. E ainda no STF, teve outra discussão interessante envolvendo o ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação, quando os bens vêm do exterior. Foi na ADI 6838. Ah, essa questão de tributar bens no exterior sempre dá o que falar. O que foi que decidiram? Então, o STF declarou inconstitucional uma lei lá de Mato Grosso que tratava justamente disso. O ponto central é algo que o STF já vinha sinalizando há tempo, sabe? Que era... Que antes da Emenda Constitucional 132, aquela que veio com a reforma tributária no fim de 2023, a Constituição exigia uma lei complementar federal para autorizar os estados a cobrar ITCMD sobre bens do exterior. Certo, precisava dessa lei federal. E como essa lei complementar federal nunca saiu do papel, os estados não tinham competência para criar suas próprias leis sobre isso. A lei de Mato Grosso, portanto, nasceu inconstitucional. Mas espera aí, a emenda 132 não mudou justamente isso? Agora os estados podem cobrar, não podem? Podem. A emenda 132 deu essa competência, sim, só que, e aí vem o pulo do gato da decisão do STF, seguindo o voto do ministro Zanin, a emenda nova não conserta automaticamente as leis estaduais antigas, que eram inválidas quando foram criadas. Ah, entendi. Então a lei de Mato Grosso continua inválida. Continua inválida. Para poder cobrar o ITCMD sobre bens do exterior agora, os estados precisam criar novas leis, já de acordo com a nova regra da emenda 132. Nossa, que complicação. E a decisão ainda teve efeitos modulados, valendo a partir de abril de 2021, que foi quando a STF firmou essa tese da necessidade da lei complementar lá no tema 825, sabe? Ressalvando as ações que já estavam rolando. É um verdadeiro labirinto jurídico, né? Que nó mesmo, mostra como essa dança entre lei estadual, federal, Constituição é complexa. Bom, saindo um pouco do judiciário, enquanto os tribunais definem essas grandes linhas, a Receita Federal também não para, né, na parte administrativa. Isso mesmo. E aí temos uma novidade importante chamada IBEF. Que sigla é essa? O que significa? O IBEF é o Formulário Digital de Beneficiários Finais. É coisa nova, instituído pela Instrução Normativa 2290, agora de 2025, e começa a valer em 1º de janeiro de 2026. Basicamente, ele mexe nas regras do CNPJ. Beneficiário final. A ideia é saber quem está por trás das empresas, é isso. Exatamente essa a ideia. Identificar quem são as pessoas físicas que, lá na ponta, controlam ou se beneficiam economicamente de diversas entidades. E quem vai ter que entregar isso? E que tipo de informação vai ser pedida? Imagino que o foco seja em estruturas mais complexas, tipo trusts. Isso. A obrigação pega várias entidades, inclusive aquelas com sede fora do Brasil, como trusts, fundações estrangeiras, desde que tenham atividades ou bens por aqui. Entendi. E elas vão ter que informar tintim por tintim quem são os beneficiários finais. Nome completo, data de nascimento, documento, residência fiscal, nacionalidade, endereço, CPF se tiver, e até justificar por que aquela pessoa é considerada o beneficiário final. Bastante detalhe. E como entrega? A entrega é centralizada pela matriz, o prazo é 30 dias depois da inscrição no CNPJ, ou quando mudar algum beneficiário, ou uma vez por ano se não tiver mudança. E para essas entidades estrangeiras, como é que a Receita vai fiscalizar isso na prática? Parece um desafio enorme, não? De controle, de implementação? Olha, sem dúvida é um desafio grande, mas está alinhado com um movimento global por mais transparência financeira, sabe? Seguindo recomendações de órgãos como o GAF. Ah, sim.
Inclusive, a norma avisa que dar informação falsa pode configurar crime de falsidade ideológica. A implementação vai ser gradual, tá? Começando por alguns tipos de entidades. É mais uma peça nesse quebra-cabeça da transparência que a gente já falou com a DIRB. Faz todo sentido. Amarrando as pontas, mudando de assunto agora, vamos para PIS e COFINS. Tiveram os esclarecimentos para empresas de segurança e bombeiros, né? O que mudou aí? Sim, saiu uma solução de consulta importante sobre isso. Muito por causa de uma lei nova, a 14.967, de 2024, que deu uma redefinida no que é considerado serviço de segurança privada. E qual foi o ponto-chave? O ponto-chave é que a atividade de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança, tipo alarme, câmera, essas coisas, passou a ser, por força dessa lei, considerada serviço de segurança privada. Ok, e qual é o impacto disso no PIS/COFINS? O impacto é direto. As empresas que prestam esse serviço de monitoramento, a partir dessa lei, estão obrigatoriamente no regime cumulativo de PIS/COFINS. Espera aí. Mesmo que a empresa seja do lucro real, que normalmente estaria no não cumulativo, podendo usar créditos, para essa receita específica de monitoramento, ela cai no cumulativo? Exatamente isso. Não importa o regime de tributação do lucro, se é real ou presumido, essa receita de monitoramento agora vai para o regime cumulativo. Aquele regime que paga um percentual direto sobre a receita bruta, sem poder descontar créditos da maioria das compras e despesas, né? Entendi. Antes dessa lei, se não fosse uma empresa de vigilância formalmente autorizada pela Polícia Federal, por exemplo, e fosse do lucro real, ela poderia estar no não cumulativo para essa receita. Agora não pode mais. Entendi a mudança para o monitoramento. E os serviços de bombeiro civil? Caiu na mesma regra? Aí que está a diferença, é importante. A solução de consulta deixou claro que serviço de bombeiro civil não foi classificado como segurança privada por essa nova lei. Ah, então para bombeiro civil a regra é outra. Se uma empresa presta só serviço de bombeiro civil e é do lucro real, ela continua no regime não cumulativo, podendo aproveitar os créditos normalmente. Ok. Mas atenção ao detalhe. Se essa mesma empresa prestar o serviço de bombeiro civil junto com qualquer outra atividade que seja considerada segurança privada pela lei, como vigilância ou o próprio monitoramento que a gente falou, aí acontece o que a gente pode chamar de contaminação. Contaminação? Como assim? Todas as receitas dela, inclusive a de bombeiro civil, que sozinha ficaria no não cumulativo, passam a ser tributadas pelo regime cumulativo. Uma atividade puxa a outra. Nossa, que complicação. Então, se a empresa faz as duas coisas, dançou para o não cumulativo. Exatamente. Se misturar atividade de segurança conforme a lei com bombeiro civil, tudo vai para o regime cumulativo. Isso exige um cuidado enorme no planejamento e na segregação das receitas, né? Com certeza. E para o setor de saúde, especificamente no lucro presumido, teve alguma confirmação relevante? Teve sim. Uma solução de consulta lá da 8ª Região Fiscal de São Paulo confirmou algo que sempre gera um pouco de dúvida. A aplicação dos percentuais reduzidos de presunção de lucro para calcular o IRPJ e a CSLL. Aqueles 8% para IRPJ e 12% para CSLL. Esses mesmos. A consulta confirmou que eles valem para a receita bruta de serviços hospitalares e também os de auxílio diagnóstico e terapia, sabe? Seguindo aquela lista da RDC 50 da Anvisa. Mas tem algum porém? Tem sim, e é crucial. Para ter direito a esses percentuais reduzidos, a empresa precisa cumprir duas condições. Primeiro, ser organizada como sociedade empresária. Não pode ser sociedade simples, por exemplo. Certo, a forma jurídica importa. E segundo, tem que cumprir rigorosamente as normas da Anvisa. Se não cumprir qualquer um desses requisitos, já era o benefício. Já era. Aí aplica a alíquota cheia de presunção, que é 32% tanto para IRPJ quanto para CSLL. Ou seja, a forma jurídica e a conformidade com as regras da Anvisa são essenciais. Não adianta só prestar o serviço. A papelada e as licenças têm que estar em ordem. É um bom lembrete. Falando em benefícios, rapidinho, teve algo sobre depreciação acelerada e também uma decisão no CARF sobre compras alavancadas? Isso, bem rápido. O Ministério da Indústria publicou uma portaria nova, a 281 de 2025, definindo limites de renúncia fiscal por setor, para aquela depreciação acelerada de máquinas e equipamentos novos, sabe? Da Lei 14.871. Só ajustou umas regras anteriores. Ok. E o CARF?
E no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Câmara Superior teve uma decisão importante num caso da Rodovias Integradas do Oeste. Eles permitiram deduzir as despesas financeiras, tipo juros de empréstimo, usados numa aquisição de empresa feita naquele modelo de Leveraged Buyout, o LBO. Ah, quando se usa muita dívida para comprar a empresa. Exato. A Fazenda contestava, mas o CARF entendeu que, depois da compra, a dívida passa a ser da empresa que foi comprada, e aí os juros relacionados a essa dívida são sim dedutíveis para calcular o IRPJ e a CSLL. Validou uma estrutura comum em operações de fusões e aquisições. Interessante. Ok. Agora vamos para um ponto que, olha, vai mexer diretamente com o balcão de muita loja, especialmente no varejo. Estão vindo mudanças grandes na emissão de nota fiscal eletrônica, a NFE, e a nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFCE. Essa mudança vai dar o que falar. O que vai acontecer exatamente? Essa está programada para 5 de janeiro de 2026, e é bem significativa mesmo. A NFC, sabe aquela nota mais simples e rápida, emitida no caixa, que hoje o varejo usa para quase tudo ali na venda presencial? Sim, até para quando uma empresa compra no balcão, né? Isso. Mesmo para venda para CNPJ no balcão, hoje se usa a NFCE, às vezes com uma NFE de ajuste depois. Bom, isso vai acabar. A partir de janeiro de 2026, a NFC vai ter seu uso restrito. Ela vai passar a ser exclusiva para vendas para pessoa física, com o CPF, ou quando o consumidor não é identificado na nota. Então, peraí, deixa eu ver se entendi. Se eu, como empresa, como meu CNPJ, for comprar, sei lá, um cartucho para impressora, ou um lanche para a equipe ali na padaria, ou na loja de conveniência, no balcão, não vai mais poder sair com aquela NFC rapidinha. Não vai mais. E aí, como fica? Vai ter que ser emitida a nota fiscal eletrônica completa, a NFE, modelo 55, mesmo sendo uma venda ali no caixa, presencial. Nossa senhora, mas isso não vai gerar uma lentidão absurda no caixa? Imagina a fila. A NFE tem muito mais campo, é mais complexa. Exatamente essa a consequência direta e a grande preocupação. Adeus à agilidade da NFC nesses casos de venda para CNPJ no balcão. A norma até prevê um tal de DANF simplificado varejo para vendas a PJ com entrega em domicílio. Mas para venda de balcão, a mudança é essa. NFE modelo 55. E tem mais alguma coisa? Tem. Outro ponto importante é que não vai mais ser possível referenciar uma NFCE numa NFFE emitida depois, para fazer aquele ajuste de estoque ou complementar dados, como era comum fazer. Caramba! Isso vai exigir uma adaptação gigantesca nos sistemas de PDV, nos pontos de venda e no treinamento das equipes de caixa. Imagina explicar isso para o cliente PJ na hora da compra. Sem dúvida. Os desenvolvedores de software e os varejistas vão ter que correr contra o tempo para se adaptar. A própria nota técnica que anunciou isso deve ter reconhecido o impacto, né? Reconheceu sim. A nota técnica menciona o impacto operacional e até sinaliza que podem surgir alternativas ou ajustes no futuro, mas, por enquanto, a regra para janeiro de 2026 é essa. Entendi. Falando em notas técnicas, tiveram uns ajustes nos prazos daquela sobre produtos agropecuários e florestais, é isso? Isso, duas notas técnicas, tá 2024.003 e a NTNFE 3, que tratam de informações desses produtos, tiveram a entrada em produção das suas regras de validação adiada. Foi para 1º de março de 2026. E por quê? O motivo foi para não embolar tudo, para não coincidir com a implementação de outros campos na NFE e na NFCE, que vão vir por causa da reforma tributária do consumo, que está prevista em uma outra nota técnica, a 2025.002. Parece sensato escalonar tanta mudança, né? Para não dar um nó completo. Exatamente. E só para registrar, saiu também um novo manual, ainda em minuta, para a nota fiscal de água e saneamento, a NFAG. Ele define o layout do documento auxiliar. Falta só a publicação oficial mesmo. Ok. E para fechar esse bloco, teve uma consulta em São Paulo sobre inscrição estadual. O que ela reforçou? Sim, a resposta à consulta tributária 32463 de 2025, lá de São Paulo. Ela basicamente reforçou o óbvio, mas que às vezes gera dúvida: a autonomia dos estabelecimentos para o ICMS paulista.
O que significa isso na prática? Significa que cada local físico de um contribuinte, seja a matriz, uma filial, um depósito, uma fábrica, até mesmo um escritório puramente administrativo, onde não circula mercadoria nenhuma, precisa ter a sua própria inscrição estadual no ICMS. Mesmo um escritório que só faz, sei lá, contabilidade ou RH? Mesmo esse escritório. Cada estabelecimento é considerado uma unidade fiscal autônoma e tem que manter seus próprios controles individualizados. É mais um lembrete sobre a importância da organização administrativa para fins fiscais, né? Especialmente para empresas com muitas unidades. Entendido. E para a gente finalizar, temos mais alguns pontos rápidos, mais focados nos profissionais da área, certo? Isso, 2 avisos bem rápidos. Primeiro, para os contadores. O Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, colocou em audiência pública, até 24 de novembro agora, a revisão da norma sobre educação profissional continuada, a NBC PG 12. Ah, a norma dos pontos? Exato. É a chance de opinar sobre as regras de pontuação, obrigatoriedade, etc. E segundo, para quem está de olho em capacitação, o material que a gente analisou mencionava alguns treinamentos específicos. Quais eram? Tinha um curso prático sobre reforma tributária, a turma 14, agora em 18, 19, 25 e 26 de novembro de 2025, e um outro sobre apuração do lucro real 2026, a turma 1, agendado para 14 e 15 de janeiro de 2026. Fica aí a dica. Ufa! Foi uma verdadeira imersão hoje, hein? Cobrimos muita coisa. Desde decisões importantes do STF que mexem na cobrança de impostos, como o ICMS de FAO e o ITCMD do exterior. Passando por novas obrigações federais que vão exigir mais transparência e mais dados das empresas, como a DIRB e o IBF. Até mudanças bem operacionais que vão impactar o dia a dia do varejo, como essas novas regras para a emissão da NFE e da NFCE para a CNPJ. Vimos também como regras específicas de PIS/COFINS podem mudar completamente dependendo da combinação de atividades, como naquele caso de segurança e bombeiros, né? E a importância dos detalhes formais, tipo ser sociedade empresária e seguir as normas da Anvisa para garantir benefícios fiscais no lucro presumido para a saúde. E aquele lembrete final sobre cada estabelecimento ter sua inscrição estadual. O cenário não para de evoluir. E a direção parece clara, né? Mais controle, mais exigência de transparência por parte do fisco. Exatamente. Essa busca incessante por controle e transparência parece ser o grande fio condutor por trás de muitas dessas mudanças que a gente discutiu hoje. E isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Com tanta frente de mudança assim, sabe? Decisão judicial, lei nova, declaração nova como DIRB, IBEF, ajuste operacional pesado como esse da NFCE, tudo meio que ao mesmo tempo. Como é que as empresas conseguem equilibrar essa necessidade de uma conformidade tributária cada vez mais rigorosa, mais detalhada, com a agilidade operacional que o negócio precisa para sobreviver e crescer no dia a dia? É verdade. Como manter a operação fluida e, ao mesmo tempo, atender a todas essas exigências que não param de surgir? Encontrar esse equilíbrio, esse parece ser o grande desafio da gestão nos tempos atuais, né? Deixamos essa questão no ar para pensarmos. Esperamos que essa análise detalhada das fontes recentes ajude a navegar nesse ambiente tão complexo e, como vimos, em constante transformação. Até a nossa próxima exploração.